Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. A gente vai dar início à nossa palestra desta quinta-feira. Primeiramente agradecendo a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais aqui da nossa casa, que eles estejam presentes mais uma vez, nos envolvendo com muito amor, com muita luz, abençoando a todos que estão aqui presentes na nossa casa, todos aqueles que forem assistir a nossa palestra pela internet, que também sejam envolvidos com as bênçãos de Deus e de Jesus. E pedindo ao nosso Pai Maior que envolva a nossa companheira Nilza, que fará a palestra para a gente, que ela seja inspirada a sempre dizer o melhor conteúdo para nós, que a gente possa aproveitar de tudo aquilo que for falado aqui na noite de hoje e que da melhor maneira possível a gente consiga colocar em prática em nosso dia a dia. Iniciando a nossa palestra de hoje, eu peço que Jesus nos ensine. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós em vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Hoje quem está com a gente é a nossa companheira Nilza. Sempre faço questão de dizer que ela é a que mais fez palestras online presenciais para a gente, desde que a gente começou a fazer palestras online aqui no nosso centro. Então, Nilza, uma honra ter você mais uma vez aqui com a gente. Boa noite, meus amigos. Então a gente vai conversar hoje sobre a ciência. Precisamos ter, não precisamos? Todos os dias, não é? Em qualquer momento da nossa vida, é o que realmente nos sustenta emocionalmente. Se não tivermos, vamos fazendo tanta bobagem, não é? Então eu quero contar uma história para vocês, que eu entendo que essa história esclarece muito para a gente sobre a atitude da paciência. Então vamos lá. Então aqui a gente tem uma mensagem de Jesus que está em Lucas. É na vossa paciência que ganhareis as vossas almas. É muito interessante isso. Somos almas, considerado assim. Então, na nossa condição de espírito, nós temos que fazer construções morais importantes. Para quê? Para garantir para nós uma vida melhor no futuro, um momento melhor quando estivermos na espiritualidade e quando nós voltarmos e vamos manter todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos, que vai garantir para cada um de nós vidas mais tranquilas. Que eu tenho para mim que é o que mais queremos, não é assim? Eu penso sempre à noite, a hora que eu vou dormir, se nenhum pensamento me incomoda ou me atormenta, é porque naquele dia eu não errei muito, né? Não é assim? Que a gente erra, normal, é natural. Estamos todos em processo de aprendizagem. E lá de vez em quando a gente, né, sai da linha um pouquinho. Então o meu termômetro é exatamente a hora que eu vou para a cama. Que eu estou ali com pensamentos serenos, enfim, pensamentos às vezes muito bons de acontecimentos do dia, e isso então é o que realmente me dá essa tranquilidade de saber que eu não errei muito. Foi só um pouco, né? Não foi tanto assim. Então vamos lá. O que é paciência? Segundo esse estudo que nós fizemos, é uma virtude, então tem valor moral, não é? Que consiste em suportar males, dissabores e incômodos, mas vejam, meus amigos, resignadamente. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós temos que aceitar, em princípio, as dificuldades que a vida nos apresenta, para que nós possamos, de fato, alcançar a paz, que também temos que construir para podermos ter paciência. Então é tudo tão juntinho, né?
Você tem paciência para ter paz e ter paz para ter paciência. Não é bom assim? A gente faz isso? Só um pouquinho, né? Mais ou menos. Muito bem. Então, o significado é calma, tranquilidade, serenidade, equilíbrio, impassibilidade, mansidão. E eu acrescento por minha conta, é pacificação. Poucas vezes eu encontro essa palavra nas decisões, nas definições, mas eu entendo que ser pacificado precisa ser uma proposta da nossa vida, não é? Porque se nós somos pacificadores, nós vamos construir por onde nós andarmos ambientes mais serenos, mais tranquilos. Aqui tem uma pergunta que eu não consigo ler. Alguém lê para mim, por favor? Sou capaz de enfrentar uma situação conflitante, manter a serenidade, a calma, ou sou capaz de explodir de raiva, tornando tudo mais difícil de ser resolvido. E aí, o que a gente faz? Né? Eu olho aquela situação às vezes difícil e como é a minha reação? Quais são os pensamentos? Em princípio, não é? Porque é o espírito que pensa. E então, eu realmente procuro olhar com tranquilidade ou já vou trocando os pés pelas mãos e estragando tudo, né? A gente precisa pensar sobre isso. Como é que eu ando reagindo? E eu falo sem medo de errar. Nada justifica uma explosão, não é? Quando a criatura está muito alterada, encolerizada, se olhar no espelho não vai se reconhecer. Porque é uma transformação íntima muito grande que repercute no perispírito e, naturalmente, o corpo físico também se transforma. Aí a gente tem que prestar atenção, tomando muito cuidado, né? Então vamos lá. Este é o título da história que eu quero contar para vocês, que está nesta obra belíssima. É um livro só de histórias, mas muito simples, mas muito ligado aos temas que desenvolvem. E aqui é a paciência. Então, vamos ver essa arma infalível. Alguém tem ideia de que arma é essa? A paciência? A paciência está embutida. Que outra seria? O que vocês acham? Só palpite. Amor. Pronto, posso ir embora, né? Vamos ver a história então, que é muito interessante. Então diz lá, que certo dia, um homem revoltado, olha o sentimento dele que grave, hein? Que é outra questão que a gente tem que pensar. Será que eu fico revoltado com alguma coisa? Será que vale a pena? É o que eu pergunto para mim sempre, né? Vou me incomodar com isso? Muito bem. Então, certo dia, um homem revoltado criou um poderoso e longo pensamento de ódio. Olha onde ele foi. Que energia será que ele criou na sua dimensão espiritual, né? Com tanto sentimento ruim. Colocou aquele sentimento numa carta rude e mal criada e mandou-o para o chefe da oficina de que fora despedido. Então ele não se conformou por ter sido despedido e escreve uma carta, segundo ali, rude e malcriada. Fazemos malcriação de vez em quando. Pois é. O pensamento foi vazado em forma de ameaças cruéis. E quando o diretor do serviço leu as frases ingratas, segundo Neio Lúcio, que é o autor do texto, que o expressava, o que aconteceu com ele? Ele acolheu aquele sentimento inferior que estava embutido ali nas palavras, né? Acolheu desprevenidamente no próprio coração
e tornou-se furioso sem saber por quê. Olha que interessante, né? Não gostou do que leu, sentiu-se ofendido, humilhado, enfim, e armazenou em si mesmo toda aquela emoção infeliz que estava ali na carta. Encontrou quase de imediato o subchefe da oficina e, a pretexto de enxergar uma pequena peça quebrada, olha, gente, não era uma coisa grande, né? Pelo que está ali, uma pequena peça. O que ele fez? Desfechou sobre ele, o subchefe, a bomba mental que trazia consigo. Olha como isso é perigoso, né? Imaginamos isso dentro de casa. Se entra alguém irritado, destrata quem já está lá, a pessoa não se contém, não consegue segurar o seu lado melhor, e aí é mais um lar em desarmonia. Aqui parece que a história caminha por aí, né? Foi a vez do subchefe tornar-se neurastênico sem dar o motivo. De repente a criatura fica num estado emocional devastador, né? Por que eu estou desse jeito? Já outro dia eu ouvi uma pessoa perguntando para mim, Nilza, eu estou tão irritada e eu não sei por quê. Não é? E mora sozinha. Imagina na convivência. Ela tem quando muito um gato. Aí ela vai lá em casa deitar no meu sofá. Ela fala que a minha casa é tanta paz que é o único lugar que ela fica melhor. Aí ela volta para a casa dela, os barulhos da vida dela. Eu me divirto com isso. Vamos lá. Abrigou a projeção maléfica, o subchefe, né? No seu sentimento e permaneceu amuado várias horas. Já ficamos assim de vez em quando? Meio calado, não é? Às vezes tristonho, irritado. Eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso. Que sentimento está vibrando em mim agora? Não é? Eu preciso saber. E quantas vezes que a gente percebe que tem alguma coisa errada, mas que nem sempre sabe por quê, eu falo assim, é dobrar os joelhos e pôr em prece. E eu falo sempre, eu dobro os meus joelhos na almofada, porque Deus não quer meu joelho doendo, né? Então você quer só um gesto de humildade, não é? Reconhecendo que Ele é Pai, e é Pai bom. Abrigou a projeção maléfica no sentimento, permaneceu amuado várias horas, e no instante do almoço, quando ele voltou para casa, ao invés de alimentar-se, descarregou na esposa o perigoso dardo intangível. Fazem isso alguns maridos de vez em quando, algumas mulheres também, alguns filhos também, alguns irmãos também. Sim, porque ainda não estamos educados o bastante, ainda não estamos serenos, nem pacíficos o bastante para engolir, nem que atravessado, né? Respire fundo e olhe as coisas de um jeito que é para o nosso próprio bem, né? A gente tem que pensar, não é egoísmo, é ficar equilibrado para tocar a vida, que a gente tem muito compromisso, não é assim? Muito bem, então, descarregou na esposa o perigoso dardo intangível. Vamos ver quantas pessoas passaram por isso? O moço estava com ódio no coração, ele é o primeiro, passou para o chefe, que passou para o subchefe, que passou para a esposa, é isso mesmo? Não pulei ninguém? Então vamos mais em frente. Então só ele brigou com a esposa, né? Por ver um sapato imperfeitamente engraxado. Olha só, para um sapato, discutindo com a família, né? Como se fosse um grande motivo
proferiu dezenas de palavras feias. É outra coisa também, eu tenho falado com uma família que eles falam muito palavrão e acham engraçado. Aí vem perguntar para mim. Eu falo, né? Perguntou, tem que responder, né? Eu digo assim, como é que você quer Nossa Senhora dentro da sua casa se você espanta ela? Palavrão espanta o nosso anjo protetor, nossos, não é assim? Nossos mensageiros, nossos amigos espirituais. Ah, mas é que todo mundo ri. Então todo mundo está ferrado. Porque, pense bem, né? E ela é uma pessoa excelente. Tem um coração de ouro. Mas, sabe, não consegue deixar de falar uma palavrinha. E as criancinhas que estão com ela vão aprendendo também, né? Então eu já falei, você quer Nossa Senhora na sua casa? Então troque as palavras feias, porque elas trazem uma energia muito pesada e blinda a criatura do bem que poderia receber, não é? A gente tem que ficar blindado, mas é do mal. E para ficarmos blindados do mal, nossos pensamentos têm que ser evoluídos. Tem que ser pensamentos felizes, pensamentos de paz, pensamentos de harmonia, olhar para o outro e ver no outro o melhor que ele tem. É um jeito de viver. Eu acho importante. O que vocês acham? Vale isso? Vale? Então vamos lá, onde é que eu parei? E a mulher passou a asilar no peito a odienta vibração. Olha só, 4 pessoas já, né? Em forma de cólera inexplicável. Para mim, é muita gente doente, não é? Começou lá com aquele senhor que perdeu o emprego. A gente não tem nem como discutir isso, não sabemos o motivo, né? Mas ele não soube lidar com a sua dificuldade. E foi transferindo aquele mau sentimento para as outras pessoas, né? Então, de fato, elas não sabiam nem por que estavam tão aborrecidas, tão chateadas, né? Repentinamente transformada, olha só, seu sentimento transformado, né? Pelo raio que a ferira e que até ali ninguém soube remover, porque até ali não houve amor, não é? Só houve sentimentos infelizes passando de uma para outra pessoa. Ninguém até então não soube remover aquele sentimento. Encaminhou-se para a sua colaboradora. Lá em casa a gente chama assim, não chama de empregada, né? São amigas queridas do nosso lado. Que se incumbia do seu serviço de calçado. Ela não soube fazer o sapato brilhando, né? Na graxa. Ela, então, a dona da casa foi lá e brigou com ela, não é assim? E desabafou. Desabafou de que jeito? Com palavras indesejáveis. Inoculou-lhe no coração o estilete invisível. 5ª pessoa, né? 5 pessoas sofrendo. Porque uma teve uma atitude de ódio, né? E aquilo foi caminhando, mas não terminou ainda. O pior ainda vai acontecer. Peraí, vamos chegar lá. Agora, era uma pobre menina que ainda tinha tóxico mental. Porque o ódio é isso. É um tóxico mental, de verdade. Não podendo despejá-lo, o ódio que ela armazenou em si, não é? Nos pratos e xícaras ao alcance de suas mãos, porque ela teria um prejuízo enorme, né? Porque alguém já fez isso aqui? E ficar com raiva, jogar as coisas? Eu já vi rasgar a camisa e os botões voando pela casa. Uma família que nós fomos visitar, e o dono da casa estava meio alcoolizado, ele não estava satisfeito com a camisa, ele puxou assim, fomos embora, né? Meu marido, eu, meu filho, não dava mais para ficar ali. Então, vamos lá.
Não podendo despejá-lo, o ódio, né? Nos pratos e xícaras que estavam ao alcance de suas mãos, em vista do enorme débito em dinheiro, porque era uma pobre funcionária, né? Em que seria compelida a aceitar, acercou-se de um velho cão, do minhoco e paciente, e transferiu-lhe o veneno imponderável, num pontapé de largas proporções. A gente que adora bicho não admite isso, né? Mas a menina não tinha mais para onde ir. Ela estava armazenada no seu coração tanto ódio, né? Ela queria se livrar daquele sentimento. E o pobre do cãozinho que estava ali, dorminhoco, né? Que se muda a história, é que recebeu esse chute que ela, pontapé, que ela colocou nele. O que aconteceu então? O animal ganiu e disparou, tocado pela energia mortífera. Olha a outra qualificação do ódio, né? É bem isso. E para livrar-se desta, mordeu a primeira pessoa que encontrou na via pública. Era uma senhora, veja só. A senhora de um proprietário vizinho que, ferida na coxa, porque o cachorro mordeu a coitada, né? Se enfureceu instantaneamente, possuída pela força maléfica. É muito, né? É o mal andando e encontrando as pessoas e se instalando por ali. Em gritaria desesperada, foi conduzida a certa farmácia. Entretanto, deu-se pressa em transferir ao enfermeiro que a socorria a vibração amaldiçoada. Acho essa palavra horrível, mas enfim, né? Crivou-o de xingamentos e esbofeteou-lhe o rosto. O menino que estava ali na farmácia, pronto para atendê-la. Ela armazenou um sentimento que veio de várias pessoas, né? Porque vai crescendo à medida em que ele vai tomando outras emoções, né? O rapaz, muito prestativo, de calmo que era, converteu-se em fera verdadeira. De repente, você está trabalhando, chega alguém, te xinga, bate em você, você vai entender de que jeito, né? Também ele não teve a serenidade necessária. Acho que qualquer um de nós não teria, né? Que é uma coisa bem difícil, não é? Se por muito menos a gente apronta, imagine, passando uma situação assim. Revidou os golpes recebidos com observações ásperas e saiu, alucinado, para a residência. Voltou para casa. Eu fiquei imaginando o Wilson, ele correndo pela rua, sabe? Para ir para a casa dele, para brigar com a mãe, que foi o que ele fez. Porque a gente briga mesmo com aquele que está pertinho de nós, que a gente ama, né? Para desabafar a mágoa, o ressentimento, a dor. Tá certo? Depende do nível, né? De repente você chega e conta chorando, conta sentido, mas é diferente. Muitos carregam consigo aquelas mágoas mais profundas. Onde a velha e devotada mãezinha o esperava para a refeição da tarde. Chegou e olha lá, gente, descarregou sobre ela toda a ira de que era portador. Vamos ver quantas pessoas de novo? O moço que fez a carta, o chefe, o subchefe, a esposa, a colaboradora, a mulher na rua. Olha quanta gente. E agora o menino. Oi? O cachorrinho, o cachorrinho. Para mim, cachorro tá livre de tudo, sabe? Mas que tinha esquecido do bichinho. Já são 7. E ele disse então, estou farto. Bradou, ou seja, gritou, né? Falou muito alto para a mãe. A senhora
é culpada dos aborrecimentos que me perseguem. Estava magoado mesmo, né? Ferido. Não suporto mais esta vida infeliz. E fala para a mãe, sai de perto de mim, né? Fuja da minha frente. Pronunciou nomes terríveis, blasfemou, gritou colérico, qual louco. Mas olha, ele foi a última pessoa que recebeu toda aquela carga energética negativa, né? Estava realmente saturado, era muito forte o que ele sentia. A velhinha, porém, longe de agastar-se, tomou-lhe as mãos e disse-lhe com naturalidade e brandura: venha cá, meu filho, você está cansado e doente. E mãe deve falar assim, né? Com uma serenidade, um acolhimento. A gente precisa acolher, né? Os nossos sempre. Sei a extensão de seus sacrifícios por mim e reconheço que tem razão para lamentar-se. Ela nem sabia o que tinha acontecido, né? Ela só ouviu a queixa dele. Não sabia que ele tinha apanhado da mulher, que ela tinha xingado ele. Mas mãe é mãe, né? Somos mães. Eu agora sou avó também. Quem que é avô aqui? Avô, avó? Não é demais? Tem nada demais, né? É muito maravilhoso. Sei da extensão, ela disse, né? No entanto, tenhamos bom ânimo, é o que pede a mãezinha para ele. Lembremos-nos de Jesus. Tudo passa na terra. Não falaram isso para o Chico também? Quando ele perguntou, acho que foi para o Emmanuel, né? Reclamando de alguma coisa, o Emmanuel disse, isso passa. Depois ele voltou contando uma história feliz, isso também passa. Porque a vida é assim, né? Tudo vai acontecendo. E a mãe disse para ele, tudo passa na terra. Não nos esqueçamos do amor que o Mestre nos legou, em se referindo a Jesus. Abraçou-o comovida e afagou dos cabelos. O filho demorou-se a contemplar-lhe os olhos serenos, e reconheceu que havia no carinho materno tanto perdão e tanto entendimento que começou a chorar, pedindo-lhe desculpas. Eu fico emocionada nessa parte. Ela é a arma infalível, né? O amor, a serenidade, o entendimento. Houve então entre os dois uma explosão de íntimas alegrias. Jantaram felizes e oraram em sinal de reconhecimento a Deus. Aí a gente termina a história. A projeção destrutiva do ódio morrera, afinal, ali dentro do lar, humilde, diante da força infalível e sublime do amor. É isso, né? É bem isso. Que a gente vai aprendendo, vai se percebendo sempre que possível, que sentimento eu tenho, por que eu estou pensando assim, o que é que me fez pensar, porque a gente já sabe que nós somos envolvidos por espíritos e habitualmente, segundo estudos de Kardec no Livro dos Espíritos, eles nos influenciam. Então é preciso saber que tipo de espírito eu quero que me influencie, não é? Que tipo de espírito eu pretendo que esteja dentro da minha casa? E a gente precisa saber, não é? E a gente tem mesmo, muitas vezes, espíritos por perto, o tempo todo, na verdade. Então eu vou contar rapidinho uma experiência minha. Eu, quando percebo espírito na minha casa, como eu vou ao centro várias vezes,
Eu sempre falo, vamos gente, vamos todo mundo para o centro. E vou, né? E eu não conto para ninguém, nunca contei. Essa mulher é louca. E então eu passei no atendimento fraterno e eles vieram depois contar que espírito que era e tal. Aí ele falou, olha, Nilza, veio um espírito e falou assim, eu vim aqui porque ela fica falando, vamos gente, vamos. Aí eu vim. Olha. Eu falei, e se eu contar para qualquer pessoa, vão achar que eu estou louca, que eu estou mentindo. Mas é verdade. Eu faço isso sempre. Eu percebo que tem, seja do bem, não seja, vamos para o centro, né? Vamos para a casa espírita, que é o melhor lugar, quando a gente não está entendendo quem que está por perto, né? E eu ainda faço isso, sabe? Só que eu não conto para ninguém. Vocês não conte também, viu? É meu segredo. E agora, quem ouviu lá fora? Que está gravado, né? Vamos à prece, meu amigo? Então eu queria convidar vocês, amigos queridos e pacienciosos, para nós buscarmos Jesus no nosso íntimo. Lembrando que a doutrina dos Espíritos tem nos dito que o reino de Deus está em nós. Sendo assim, Deus está em nós. Sendo assim, Jesus está em nós. E nós podemos falar com Deus, pedindo a Ele que aceite a nossa gratidão pelas bênçãos da vida. E pedimos que nos oriente para que nós possamos promover os melhores pensamentos, as emoções mais felizes, para que possamos viver em paz, pacientemente, fazendo o melhor que pudermos quando conseguimos seguir as leis divinas. Pedimos, Senhor, por essa casinha que nos acolhe com tanto carinho, para que possa manter sempre as portas abertas. Pedimos Tua paz, Senhor, para o nosso país, para todo o planeta Terra. Que o nosso lar esteja coberto por Suas bênçãos, hoje e sempre. Que assim seja.